Olá pessoal, tudo bem? Seguindo aí os nossos vídeos sobre os movimentos sociais da Primeira República, hoje o nosso assunto vai ser o cangaço. Vamos lá? O cangaço. O cangaço se tornou, no imaginário brasileiro, algo bastante romantizado, né? E o nosso papel como historiador é fazer uma análise um pouco mais fria e um pouco mais crítica a respeito desses fenômenos que acontecem, né? Embora muitas vezes a gente tenha essa vontade, né, de criar os nossos heróis, criar as nossas lendas, os nossos mitos, né? Afinal, isso é um pouco inerente ao ser humano, né? De nós termos aí essas figuras, né, que remetem aí à nossa história, ao nosso passado, mas que falam muito mais do nosso presente do que do nosso passado. O cangaço, o cangaceiro, ele está entre aí os episódios da nossa história mais típicos, mais característicos, mais fascinantes, podemos dizer até, né, porque ele envolve aquela velha mística, né, da pessoa que era pobre, né, e que consegue se tornar e que se torna, né, um contraventor, mas que reverte, né, aquele roubo, né, para os pobres. A velha história do Robin Hood, né, rouba dos ricos para doar aos pobres, essa visão romantizada, né, e que é uma história que nós gostaríamos de ouvir, né, que aconteceu, né. Infelizmente não foi bem assim. O cangaço, ele é um fenômeno, né, no Brasil, principalmente típico da região, agora sim, tipicamente da região Nordeste, né? Ah, não teve cangaceiro no Sul? Não teve. É um movimento tipicamente da região Nordeste, né? E ele vem classificado pela historiografia como banditismo social, tá? Então remete um pouco a essa ideia, né, de ser um bandido do bem, tá? Então a própria historiografia dá um jeitinho assim, né, de colocar, ó, os caras eram mala, mas nem tanto, né? Bom, de onde esse nome, né, cangaceiro, cangaço, né? Então tem várias explicações, né? Algumas pessoas falam da canga, aquilo que se colocava no pescoço dos bois, né, para se apoiar, e como os cangaceiros colocavam a espingarda aqui no ombro e se apoiavam nela, era igual o cangaço, né? Não sei, o que há de mais forte entre os intérpretes aí, né, principalmente da linguagem, né, é de que provavelmente a palavra ela tem origem indígena, né, tupi, né, que remete ao esqueleto do animal morto, né, aquele esqueleto do boi, né, que tem nessas regiões desérticas, né, então é muito típico, né, no sertão nordestino, esse visual, essa paisagem, né, daquele animal seco, né, ressecado, o esqueleto do animal. Então é muito possível que a palavra cangaço tenha origem a essa palavra, né, que é o homem típico ali dessa região, né, que é uma característica bem do sertão nordestino. Enfim, existem essas interpretações, talvez até outras, né, e é importante só para a gente tentar desvendar um pouquinho, né, essa mística, né, em torno do cangaço. Bom, houveram vários cangaceiros, vários bandos, né, de cangaceiros. É um movimento que podemos dizer até que ele é espontâneo, né, diante de um cenário de abandono do Estado, né, um cenário em que não havia políticas públicas, né, de amparo a uma população meio escravos, né, largados, até mesmo imigrantes, né, que foram tentar a vida em outras partes do Brasil, enfim, e também o indígena, né? O interior do Brasil, ele é recheado de contradições, o interior do Nordeste é recheado de contradições, né? Então, nesse contexto, né, assim como surgiram vários movimentos religiosos, né, extremamente beatos, né, voltados com uma religiosidade muito forte, existiram movimentos também contraventores, né? É o caso do cangaço. Tá? Quando se fala do cangaço, o primeiro nome que vem à mente, né, o mais típico, né, e o mais característico dos cangaceiros foi o Lampião.
tá? O Lampião se torna um cangaceiro, se torna um bandido, né? Que vivia fugindo da polícia, praticando assaltos, praticando furtos, praticando sequestros, né? Invadia cidades com seu bando, né? Ameaçando a todos. Muitas dessas invasões eram bastante violentas, né? Nós temos relatos ali a partir de 1922, tá? Um pouco antes até a gente tem alguns relatos da presença do Lampião atuando ali, mas eu quero destacar o ano de 1926, tá? 1926, e aí entra mais uma figura emblemática do Nordeste brasileiro, a figura do Padre Cícero. O Padre Cícero, juntamente com um político bastante renomado da época da região, né? Aquele típico coronel, né? O Dr. Floro Bartolomeu, né? Uma figura emblemática ali na região, né? Chamaram o Lampião, né? E ofereceram para ele armas, munições, um perdão, né, pelos crimes, né, ofereceram uma patente militar para que ele perseguisse o Luiz Carlos Prestes, né? Nesse contexto, Luiz Carlos Prestes, né, ele estava fazendo percorrendo o interior do Brasil, né, arregimentando pessoas, doutrinando em ideias, né, relacionadas a ideias socialistas, né? Então, o que ameaçava aqueles políticos, o que ameaçava a ordem imposta, né? Que imagine, né? Um comunista, né? Fazendo um percurso aí, arregimentando pessoas para o seu movimento, né? Então, eles ofereceram dinheiro, ofereceram então armas, munições e patentes, enfim, várias coisas para o Lampião, para que ele perseguisse o Prestes, né? E acabasse com a coluna Prestes, né? Quando o Lampião percebe que era tudo papo furado, né, que ele não ia ganhar perdão não, que era capaz dele terminar o serviço e ele ainda ser preso, né, ele fica com as armas, arma o seu bando ainda mais, né, e não cumpre o combinado. Né, isso aconteceu mais ou menos lá por 1926, né, então o bando de Lampião era um bando temido, reconhecido pelas autoridades locais, né, e isso é uma prova, né, e isso nos mostra assim, a influência desses coronéis locais, né, sobre os movimentos que haviam. Os cangaceiros, né, esses bandos, eles não necessariamente faziam assistência social, né, eles roubavam para eles, né, eles algumas poucas vezes dividiam com alguns pobres, né, então não era uma marca, né, do movimento essa divisão do que eles roubavam com os pobres. Isso ficou muito mais no imaginário social, no imaginário popular do que de fato aconteceu. Em 1928, o Lampião conhece a Maria Bonita, né, uma mulher, uma fazenda que ele invade, né, e ela tá lá, ela era casada, inclusive, e ela opta a seguir ele. Ela escolhe de livre e espontânea vontade, olha, eu vou atrás, né? E ele aceita ela no bando, e isso tem uma importância muito grande, porque muda completamente, né, o modo de atuação desse bando. Um bando que antes era totalmente formado por homens, né, invadiam cidades, invadiam fazendas, né, então aconteciam coisas, né, horríveis em termos de violência, estupros, né, a presença de mulheres, que daí Maria Bonita é a primeira, daí os outros também vão querer ter suas mulheres no bando, né, então a presença das mulheres ameniza, né, toda essa violência que existia, né, nos ataques do bando do Lampião. E como eu disse, esses cangaceiros, assim como o bando do Lampião e tantos outros, né, que existiam e que aterrorizavam o sertão nordestino por diversas regiões, né, não se fixando em apenas uma cidade ou um estado, né, eram várias regiões do Nordeste que tinham a presença desses cangaceiros, era caracterizado, né, também por, muitas vezes, um fazendeiro rico contratava um bando para atacar a fazenda de um rival. Né? Então, muitos desses bandos, eles tratavam de atender os interesses locais, da elite local também. Por isso que eu falei no início, né? Não dá pra gente romantizar o movimento. Né? Esse movimento também tem o seu lado, digamos assim, o seu lado obscuro. Né? Não é apenas um movimento do bem, digamos assim. Tá? O Getúlio Vargas assume o poder a partir de 1930, né? Então veja que esses bandos de cangaceiros, eles existem desde o final do século XIX, mas quando o Getúlio Vargas assume, né, com mão de ferro ali, o governo central, né, ele trata de criar campanhas para eliminar esse tipo de ação, né? Coloca a cabeça
desses líderes cangaceiros, em especial do Lampião, né, a prêmio, né, coloca recompensa, né, para quem capturasse, né, e ele é capturado em 1938, né, numa gruta. Ele é relatado, né, alguém dedura, né, onde que ele está, né, ele estava lá escondido, e aí vem soldados ali e capturam ele, cortam as cabeças do bando todo, né, tanto que por alguns dias as cabeças do bando ficam expostas na escadaria de uma igreja, vocês estão vendo aí a imagem, né, e põe fim, né, a esse terror, né, que acontecia no sertão nordestino. Tá? Só em 1969 é que a família do Lampião, né, ganha autorização para fazer um enterro, né, para ele, um enterro formal, né, da cabeça, né, que foi sendo estudada, assim como a cabeça do Antônio Conselheiro foi estudada, a dele também, porque eles procuravam anormalidades, né, nessas figuras desviantes, eles procuravam alguma marca física no cérebro, né, que demonstrasse que a pessoa tinha um traço para o banditismo, enfim. É uma tendência aí dessa época, tá? Mas enfim, o movimento do cangaço então tem fim na década de 30, né? E mais especificamente o Lampião é capturado e morto em 1938, né? Pondo fim aí, então esse movimento, né? Conhecido como cangaço, que ficou eternizado já desde a época na literatura de cordel, né? Então se cantava em verso e prosa, né, as aventuras do Lampião, que se tornou um herói, né, para muitos um bandido, né, mas uma figura histórica importante, né, assim como o seu movimento, que a gente precisa conhecer, precisa estudar e precisa compreender o seu contexto, ok? Valeu pessoal, até mais, tchau!